O bicho tá pegando, meus queridos, e o Maduro está acuado. A pressão está chegando. Navios de guerra estão encostando na costa venezuelana nesse final de semana. A gente já tem notícias aí que aviões, mais rápido, já estão sobrevoando o mar do Caribe, sobrevoando o norte da Venezuela. A tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela teve uma escalada durante esta semana. Após o governo americano enviar navios para a região costeira venezuelana em uma operação que visa combater cartéis de drogas latino-americanos. Nicolás Maduro é alvo por ser o grande líder do cartel de drogas Los Soles. Em resposta, o ditador venezuelano ordenou que milicianos se apresentem em quartéis, elevando o nível do confronto entre os dois países. A ordem é que milicianos se apresentem urgentemente. A milícia bolivariana venezuelana foi criada por Hugo Chávez no final da primeira década dos anos 2000. Funcionando como uma força paramilitar, o grupo foi idealizado para ser convocado em momentos de crise, sendo composto majoritariamente por aposentados. Olha só os soldados de Maduro, hein? Aposentados, idosos, com poucos jovens em suas fileiras. Embora Maduro afirme ter capacidade de mobilizar 4,5 milhões de milicianos, especialistas contestam esse número, considerando que a população atual da Venezuela é de aproximadamente 21 milhões de pessoas, após a saída de cerca de 8 milhões de pessoas que deixaram o país. O número apresentado por Maduro representaria 21% de toda a população venezuelana atual. Estimativas mais realistas apontam que a força paramilitar conta com cerca de 100 mil pessoas. O contingente é descrito como mal preparado e recebem baixos salários, tendo sua capacidade de mobilização bastante limitada em caso de confronto. A retórica de Maduro sobre o poder da milícia é vista principalmente como um discurso defensivo frente às movimentações americanas. Ou seja, o ditador tá lascado. Rapaz, é um bando de véi, tá? É um bando de véi. Eu até falei aqui, parecem aquela turma do MST. Parece que o MST vai pra lá também, Já até falei, manda até o Lula pra lá. Aqui parece aquela turma do MST, sabe? Com um pedaço de pau, com foice, martelo, machado, enxada, daquele jeito. Aí eu pergunto pra você, se o ditador maldito da Venezuela tem 4,5 milhões de milicianos, é um grupo, paramilitar. Olha só o que o Maduro tem lá. Segundo especialistas, não passa de 100 mil. Mas ele diz que é 4,5 milhões. Ele gravou um vídeo aqui dizendo que Maduro provocou o Trump dizendo que toda a América Latina se levantará se tentarem tirar ele do poder. Mudar o regime é ilegal e imoral. É o recado dele. Toda a América Latina vai se levantar. Se você tem 4,5 milhões de milicianos, segundo ele, treinados e armados, um bando de velho, que eu vou mostrar daqui a pouco pra você. Pra quê que você precisa da América Latina? Muito pelo contrário, com 4,5 milhões de homens, mulheres, bem treinados, armados, rapaz, é a América Latina que vai precisar de tu, homem,
Rapaz, qualquer treta aí chama o Maduro que ele resolve. Vamos ouvi-lo. Vai, Mocrea, fala coisa ruim. Grande la causa que defendemos. Así que el cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Y si algún día tocan a Venezuela, toda la América se levantará por nosotros. Grande. Toda a América se levantará, né, a favor deles. É só falácia, né, gente? Olha, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? Será que é pecado a gente comemorar a morte do ditador? Hã? Será que é pecado, Jesus me livre? Meu Deus. Será que é pecado, Senhor? A gente comemorar o fim da escravidão? Que esse povo aí, ó, é escravo, gente. Esse povo aí, ó, nada mais é do que com uma situação bem parecida que acontece aqui no Brasil. Escravizaram com suas ideologias. Mulheres e idosos venezuelanos fazem filas para integrar milícias de Maduro. O governo afirma que a mobilização busca demonstrar firmeza, organização e resistência diante do que classifica como uma campanha de agressão armada e psicológica liderada por Washington. A matéria é atual, tá bem? Olha isso daí. Estão os caras, olha, minha gente, vão pegar os velhinhos, tá? Vão pegar os velhinhos, tamo aí, ó, idosos, mulheres, para poder combater, para poder guerrear contra os Estados Unidos. Gente, vou falar para você, 3 navios que os Estados Unidos enviou é maior do que toda a força da marinha venezuelana. Apenas os 3. Fora os que estão chegando, né? Tem o tal do anfíbio que pode descer, desembarcar soldados, os militares aí em solo venezuelano. Ô Fábio, o porquê que o Maduro está sendo caçado pelos Estados Unidos? Vocês sabem. Mas não apenas pelo que ele faz na Venezuela em relação a ser um ditador, tá bem? Tem isso. Mas Maduro, a gente vai falar daqui a pouco, ele é líder de um cartel de drogas que abastece os Estados Unidos, que abastece em parceria com a Colômbia. Por isso que você viu o cara da Colômbia já se manifestando total apoio à Venezuela. Em parceria com a Colômbia, ou com os colombianos, abastecem os Estados Unidos, superou o abastecimento dos Estados Unidos para a Europa e também abastecem o Oriente Médio. Ou seja, a faxina que o Trump vai fazer não vai libertar apenas o povo venezuelano, não vai libertar apenas o povo da América Latina, não, mas sim gente do mundo inteiro, tá? Olha essa matéria aqui da Oeste. O fluxo migratório em Roraima, ou seja, na divisa com a Venezuela, aumentou depois das eleições na Venezuela. Com o crescimento expressivo de venezuelanos no país, elevou-se a procura por serviços humanitários. Olha a situação, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui, pela foto, né, que nós estamos mostrando aqui no canal. Olha, peraí, olha isso daqui. Olha a situação dos venezuelanos, tá? Olha essa situação. A gente já viu muito o Bolsonaro falar sobre isso, né? A gente já viu muito, né, histórias aí que acontecem, né, ali na divisa do Brasil com Roraima, né? Principalmente algumas histórias ali de Pacaraima, né? Olha a situação, tá? População destruída, passando fome, e ainda há, né, esses aí que correm fora, e há esses que integram a tal milícia do Maduro. É inacreditável, gente, inacreditável, tá bem? Presta atenção nessa outra informação aqui, bem importante. Já vou falar sobre o cartel do Maduro. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso, vou deixar essa aqui.
Mas antes, deixa eu te mostrar o título da matéria aqui, ó. Vai lá em cima mesmo. Aqui, ó. Meu Deus. Aqui. Isso daqui, gente, é o Estadão. Não, o Globo. Maduro faz acenos a Lula. Não tava meio brigado os dois? Ele também no Super taxou o Brasil? Agora, né? Parece que não quer treta com o descondenado. Vamos aqui. Só corrigir meu fone aqui que escapou. Presta atenção aqui, ó, na reportagem do Globo. Houve um recálculo dos venezuelanos que preferiram evitar um embate com Lula em um momento em que enfrentam ameaças da Casa Branca. Você se lembra, tá bem? Você se lembra do vídeo que eu mostrei? Acabei de mostrar o vídeo, dizendo que a América Latina irá ajudar a Venezuela caso os Estados Unidos exploda contra o Nicolás Maduro. Você sabe que o Lula está em viagem à Colômbia. Eu fico pensando, porque lá na Colômbia, eles com certeza, eles vão discutir aí a respeito dessa situação. Eu fico pensando que tipo de Lula irá retornar lá da Colômbia. Após se reunir com Petro, que é o cara da Colômbia. Vocês sabem muito bem que ele já declarou apoio à Venezuela. Que tipo de Lula nós estaremos recebendo aqui no nosso Brasil? Eu só espero, tá? Eu só espero, e vou dizer para você que nós não estamos livres disso não, que o Brasil não resolva defender narcotraficante, vagabundo venezuelano aí, que destrói a sua população do mundo, com esse tipo de material aí que é enviado para os Estados Unidos e para grandes partes do mundo aí. A reportagem que eu vou comentar agora com você é da CNN. Entenda o que é o Cartel de los Soles que Maduro é acusado de chefiar. Eu já vou logo adiante aqui. Os Estados Unidos não é bobo não, tá? Estados Unidos não é bobo não. E eu já vou logo aqui acusado, eu já vou logo para as últimas consequências aqui, que os Estados Unidos já classificou que ele é o grande chefe aí desse cartel. A mobilização militar dos Estados Unidos na costa da Venezuela nessa semana elevou o clima de tensão entre os países no centro da acusação do governo americano sobre a ligação do ditador venezuelano Nicolás Maduro com o narcotráfico está o Cartel de los Soles. Apesar de não haver informações oficiais sobre o cartel, a tese do governo americano é que ele surgiu junto à chegada de Hugo Chávez ao poder em 1999 e foi responsável por uma espécie de estatização do tráfico de drogas no país, transformando a Venezuela em um narco-estado. O nome do Cartel de los Soles, em português, Cartel dos Sóis, faz alusão às insígnias dos generais venezuelanos que usam sóis ao invés de estrelas. Então são os sóis, né? Em março de 2020, ainda no primeiro mandato de Donald Trump, os Estados Unidos acusaram Maduro formalmente por narcoterrorismo, corrupção e tráfico de drogas. Na denúncia do governo americano, o governo americano afirmou que Maduro liderou o Cartel de los Sóis desde a sua criação e utilizou para corromper instituições venezuelanas como as Forças Armadas, o aparato de inteligência, o legislativo e o judiciário para facilitar a exportação de toneladas e toneladas de cocaína aos Estados Unidos. Na ocasião, Maduro negou acusações e as classificou como uma nação escandalosamente extremista,
vulgar e miserável. Maduro afirmou, é engraçado, né? Ele sabe só xingar, né? É igual o Lula, né? Parece que é os mesmos modos operantes. Pessoal, ajude, colabore com esse programa. O Pix está aqui, pessoal, bem abaixo aqui. Dê uma força para o seu amigo. Na ocasião, Maduro negou as acusações e as classificou como uma ação escandalosamente extremista, vulgar e miserável. Maduro afirmou ainda que Trump era um cowboy racista e supremacista que maneja as relações internacionais como um extensor das máfias de Nova York. Junto à denúncia de 2020, Washington ofereceu 15 milhões de dólares por informações que levassem o líder venezuelano à prisão. As acusações continuam em aberto e no último 7 de agosto o governo americano subiu a recompensa para 50 milhões. Rapaz do céu. E sabe quem também, além dos Estados Unidos, classificou, olha aí, Paraguai declara Cartel de los Soles como organização terrorista. O Paraguai, gente. Cartel de los Soles, ou seja, o Cartel dos Sóis, né? Os Sóis. Meus queridos, e nesse final de semana a situação ficará tensa para Nicolás Maduro. A situação vai ficar tensa demais aqui na América Latina. Em meio a essa tensão, já falei aqui, vou continuar falando, Luiz Inácio partiu para a Colômbia. Ok, tem lá uma desculpa, uma reunião dos países aqui. Mas, meus queridos, vocês não acham que o Lula vai conversar sobre o assunto? Que tipo de Lula nós iremos receber? Que tipo de atitude tomará o Brasil? Já estou vendo aqui Itamaraty demonstrar preocupação, ministra de Lula demonstrando, os ministros de Lula demonstrando preocupação, defendendo o diálogo. Vou falar mais uma vez. Quando os Estados Unidos reconheceu Saddam Hussein como ditador, como terrorista, acabou esse negócio de supremacia, esse negócio de, não posso buscar o cara lá porque é um outro país. Isso não existe. Isso não existe. Olha para mim. Os Estados Unidos vai buscar terrorista debaixo da saia da mãe. Nicolás Maduro pode achar o buraco mais fundo dentro da Venezuela e se esconder, que os Estados Unidos irá encontrá-lo. Existe uma recompensa de 50 milhões. A matéria aqui já pulou, né? Ela foi direto, dos 15 para os 50. Trump assumiu, já foi para 25, depois dobrou, 50 milhões. Presta atenção, nem Bin Laden, nem Saddam Hussein custava 50 milhões a recompensa para capturar o ditador, narcoterrorista, narcotraficante Nicolás Maduro. E a minha revolta é grande, gigantesca, porque esse canal aqui, diferente de muitos, nós acompanhamos, fizemos bastante views à época, a eleição em 2024 na Venezuela. A gente acompanhou de perto, todo dia, falando aqui. Todos os passos. Vai passando os dias, a gente vai esquecendo de alguns detalhes, mas todas aquelas prisões, todas aquelas manifestações, todas as convocações da Maria Corina Machado, as denúncias da Maria Corina, as denúncias do Gonzalez eu acompanhei, o dia da apuração eu acompanhei, tudo, eu vou me lembrando aos poucos aí, mas eu me lembro. Me lembro que foi interrompido, eles estavam ali numa apuração, de repente, pá, deu um blackout, interromperam a apuração. Eu me lembro
que o próprio Maduro acionou a justiça quando ele estava sendo acusado de ser ladrão da eleição. Presta atenção, o prefeito da sua cidade ganha, e aí o oponente dele o acusa de ter roubado a eleição. Quem tem que acionar a justiça não é o oponente? Quem entrou com questionamento de eleição no país, aqui no Brasil? Foi Lula? Ou foi o PL de Jair Bolsonaro? Vocês se lembram que eles questionaram, né? Aí eu pergunto pra você. Não era pra Maria Corina Machado jogar na justiça? Não, sabe o que o Maduro fez? Maduro foi lá, pegou uma pasta e ele foi... Eu me lembro da cena até hoje, tá bem? Eu me lembro da cena até hoje. Deixa eu tirar esse cenário virtual aqui. Você tá vendo a minha cadeira, né? É uma poltrona de rei. É um trono essa cadeira. Rapaz, você já assistiu alguns filmes épicos onde o rei fica sentado, aí ele tem do lado aqui os seus conselheiros, seus juízes, né? Eles também têm, geralmente os reis, né? Tem os sacerdotes, representando ali a parte religiosa daquele reino. A mesma coisa, gente, a cena do Maduro sentado na cadeira e a Suprema Corte em volta dele. E a Suprema Corte em volta. Rapaz, foi bem parecido, tá? A cena. É que agora, assim, de imediato, a gente não consegue achar a foto, né? Mas foi isso. Nicolás Maduro sentado. Aqui, ó. Tem aqui. Nicolás Maduro sentado. E os seus serviçais do que seria a Suprema Corte aqui, em pé. Ali, esperando a ordem. Olha isso. Olha isso daqui, ó. Maduro pede auditoria da eleição para presidente do STF, filiado ao partido dele. Olha a cena. Maduro sentado e os seus serviçais em pé, esperando a ordem do Maduro. Tá vendo como eu lembro? Essa matéria não estava aqui programado para mim olhar, não. Busquei agora. Eu me lembro de todos os detalhes, tudo que aconteceu na Venezuela. E é por isso que eu sou revoltado com esse cara. Em saber com a população se alimentando de seus pets, seus animais de estimação. O cara olha e fala: meu filho, ontem, se eu tinha alguma coisa, eu dei para você comer, hoje eu te como. Imagina que loucura. E meus queridos, cá entre a gente, Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Eu vou repetir para você. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Olha para mim mais uma vez. Quando Deus mandou Israel entrar e invadir os povos e tomar para si as terras que lhe eram de direito, foi de bebê a rei, tá? E aí você entende. Tem esse negócio não. Todo mundo entrou no fio da espada, tá? Tem esse negócio, ai, que bonitinho, vou poupar esse, vou poupar aquele. Tá? Na história, né? Alguns que foram poupados porque foram parceiros, né? Espiãos e tal, essas coisas. Tem na história bíblica. Então Deus é amor, mas é fogo consumidor, tá bem? A gente segue por aqui acompanhando esse caso. Eu vou, né, nesse vídeo deixar aí um compilado pra galera ver, né, de todas as notícias que eu trouxe aqui durante essa semana. Olha só, meus queridos, quem é ele na tela, Fábio? Marco Rubio. Ele afirma que em breve visitará a Venezuela e Maduro não estará mais lá. A declaração é de Marco Rubio, atual secretário de Estado do governo norte-americano de Donald Trump. Segundo ele, em breve, ele irá à Venezuela e Maduro não estará mais por lá. Quem é Marco Rubio, Fábio? Marco Rubio é este que tem origem, tá, colombiana, beleza? Tem origem colombiana,
Perdão, cubana, tá bom? Me desculpe. Ele tem origem cubana, tá? Ou seja, tem origem na América Latina, conhece, sabe muito bem dos problemas da nossa querida América Latina, que todos nós amamos, né? Principalmente o Brasil. Então, ele afirma que em breve ele visitará a Venezuela e o ditador safado, sem vergonha, ladrão de urna. E eu falo isso, gente, porque eu fui um dos únicos canais aqui do YouTube no Brasil a acompanhar de perto. Só faltou eu ir para a Venezuela mesmo, mas a acompanhar todo o processo eleitoral na Venezuela, tudo que aconteceu. A gente fez aqui uma série de vídeos narrando todo o conteúdo que aconteceu na Venezuela. Naquele período a gente fazia 2 lives por dia, um vídeo, e basicamente todo santo dia a gente estava falando sobre Venezuela, e principalmente ali logo após todo o roubo do Maduro. Então a gente acompanhou de perto e eu falo com propriedade, tá bem? E até quem não acompanhou sabe muito bem quem é o ditador Nicolás Maduro, esse vagabundo que agora os Estados Unidos mira o seu canhão contra ele aqui na América Latina. Então o Marco Rubio deu essa declaração e a gente vai trazer algumas atualizações em cima disso. O nosso Pix está aqui na tela para você ajudar o canal, não falei ainda. Caso você sinta-se tocado, colabore e abençoe o meu programa. O Pix é 11 95275 3898. Tem aqui o nosso QR Code, vai ficar aqui. Banco do Brasil, Caixa Econômica, de repente aqui do lado, se você não trabalha com o Pix. Mas lembrando, né, que no decorrer das matérias, o Pix vai ficar aqui embaixo do gordinho aqui, para você ajudar o aborto. Aqui, ó, Maduro já está desesperado. Ele convoca milicianos para alistamento na Venezuela. O ditador anunciou mobilização em meio ao aumento de tensões com os Estados Unidos da América. Meus queridos, e eu não separei aqui, mas no nosso vídeo da tarde eu comentei, a Gleisi Hoffmann, ela que já foi presidente do PT, ou presidenta, né, como as belíssimas senhoritas da esquerda gostam de ser chamadas quando elas ocupam o cargo de presidente, né, de alguma coisa, elas gostam de ser chamadas de presidenta. Então, a ex-presidenta do PT disse que não é a favor do uso da força, do poder bélico, e sim do diálogo. Engraçado que quando o Nicolás Maduro roubou a eleição na Venezuela, ela não quis conversa, ela não foi pelo diálogo, ela já foi logo classificando, reconhecendo, né, o Partido dos Trabalhadores. Inclusive até o Lula ficou chateado com isso, reconheceu aí a vitória do Nicolás Maduro, assim de bem prematuro mesmo, já de imediato, declarou um governo legítimo. Aí eu pergunto, tanto para ela quanto para apoiadores de Nicolás Maduro aqui no Brasil, não é? Agora defendem o diálogo. Pois é, meus queridos. Me parece que os Estados Unidos não está nem um pouco a fim de conversa, e não tem conversa com um ditador, vagabundo, narcotraficante, tá? E a gente vai seguir por aqui. Sabe quem tá apoiando? Olha isso daí. Diante de ofensiva dos Estados Unidos, MST apoia, manifesta apoio à Venezuela. Eu falei aqui, o Victor fez um vídeo aonde ele dá um enfoque, o seguinte: dias antes daquele avião russo pousar na Venezuela, pousar em Brasília e depois seguir para a Venezuela, o Alan dos Santos denunciou que aproximadamente 50 ônibus com gente do MST estava se dirigindo à nossa capital federal, Brasília. E a gente não ficou sabendo de nada desses ônibus, não é? O que será que esses do MST foram fazer em Brasília? Lembrando que aquele avião, depois que esteve em Brasília, foi até a Venezuela, tá? O Victor fez ali uma bela de uma explanada a respeito, né, de uma possível, né, viagem dessa turma até a Venezuela, já que a Venezuela chegou a ceder terras ao MST, e agora o MST aí mais uma vez declarando apoio aí à Venezuela.
tá? Vão lutar aí com... Ei, meu Deus do céu, os Estados Unidos estão chegando com tudo e me aparece o MST declarando apoio. Vão lá pra Venezuela, né? Vão brigar pela Venezuela, né? Levam foice, martelo, levam um pedaço de pau, não é isso? Machado. O movimento afirma que sanções norte-americanas violam a soberania e afetam a população venezuelana. Vão todo mundo, lota ônibus, caminhão, moto, sabe aquelas motos da China, da Índia, que o pessoal coloca 4, 5 na motoca? Faça isso, MST. Vamos todos, né, para a Venezuela. Alô, liderança do PT, do MST, do MTST. Vamos todo mundo para a Venezuela defender Maduro. Aproveite que a Venezuela vai precisar, e vocês que defendem vagabundos, aproveita, Lula, que você já está aí na Colômbia mesmo, já fica por aí, rapaz. Já fica por aí para defender a Venezuela. Se ajunte os demais ditadores da América Latina, tá aí junto com Gustavo Petro, esse também que faz parte aí, a Colômbia, junto com Nicolás Maduro, formam aí um time muito bem, né? Quando trata-se de levar a farinha branca para os Estados Unidos, é com eles mesmos. Então, Lula, aproveita que você tá aí e já fica por aí logo, não é? Já convoca o MST, CUT, tudo que não presta nesse país, vocês embarcam tudo para Venezuela, porque o Nicolau vai precisar, porque ele vai precisar de ajuda, beleza? Então, meus queridos, ele está convocando aí toda a milícia, e aqui no Brasil o MST já declara, já manifesta apoio à Venezuela. Quem declarou apoio também, a ex-presidenta do, como ela gosta de ser chamada, né? Para mim, ex-presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Aqui, ó, cartéis transformam a América Latina em epicentro do crime organizado. Você acha que o Trump não iria olhar para isso daqui, né? Ele está de olho, meus queridos, no presta atenção no que eu vou falar, no narcotráfico na América Latina. Ele classificou esses cartéis, tanto os cartéis quanto as facções criminosas, como narcoterroristas. E presta atenção aqui, eu vi algumas pessoas defendendo a soberania da Venezuela. Quando os Estados Unidos lida com terrorismo, não existe soberania. Soberania é deixada de lado. Se tem um terrorista lá no Oriente Médio, os Estados Unidos vai caçar esse cara até debaixo da saia da mãe dele. Foi assim quando mataram Saddam Hussein, foi assim quando capturaram, quando eliminaram Osama Bin Laden, e entre outros e outros líderes terroristas mundo afora. E não estamos falando apenas de Estados Unidos by Trump, não. Estamos falando de Estados Unidos da época de Barack Obama, da época de Bush, enfim, até na época de Biden, né? Davam uma passada de pano aí, mas sempre foram Estados Unidos contra o terrorismo. E aí, meus queridos, o que acontece? Você imagina agora Donald Trump, que acaba de classificar esses cartéis, esses aí, ó, que transformam a América Latina em epicentro do crime organizado. Além dos cartéis, as facções criminosas do Brasil também foram classificadas como organizações terroristas. Ao longo do último século, os ticunas resistiram às invasões na Amazônia brasileira. Hoje, porém, o maior povo indígena local enfrenta um inimigo muito mais ameaçador: os cartéis de droga do narcotráfico internacional. A região do Alto Amazonas tornou-se rota estratégica, principalmente para o escoamento de cocaína. Peru e Colômbia produzem a droga e a despacham para a Europa, onde o consumo disparou nas últimas décadas. Imagine comprar diariamente dos produtores por $300 o quilo e revendê-lo por 60 mil euros na Europa, diz o Major Jonathan Soares, da Polícia Militar no Amazonas, em entrevista ao jornal inglês
Financial Times. Isso muda a vida de quem tenta a sorte trazendo a droga. Ou trazendo? Isso, trazendo a droga. Moradores locais fazem um carregamento de pequenas cargas. Volumes maiores, por sua vez, contam com o uso de submarinos que circulam pelas vertentes do Amazonas. Não, vocês estão de brincadeira, meu. Olha isso, gente. Até submarino. Deve ser por isso que os Estados Unidos mandou submarino lá para a Venezuela, né? Olha só. Segundo a Organização das Nações Unidas, produção do consumo e apreensões de cocaína atingiram recordes em 2023, com 3,7 mil toneladas produzidas, alta de 34% em relação a 2022. A Colômbia, maior produtor mundial. Lembra que eu te falei que a Colômbia é parceira de Nicolás Maduro? O Petro já declarou total apoio, presta atenção, já declarou total apoio à Venezuela. Por quê? Porque são parceiros no narcotráfico, principalmente para os Estados Unidos e a Europa, tá? Vocês sabem muito bem que o PCC, Comando Vermelho, também tem atuação na Bolívia e nesses países da América Latina. A alta de 34% em relação a 2022. A Colômbia, maior produtor mundial, registrou um salto de 53% na oferta em apenas um ano. O mercado europeu já superou assim os Estados Unidos. Os cartéis agora ampliam a sua atuação no Oriente Médio, bem como em países da Ásia. O impacto é devastador, diz a reportagem. A violência, antes restrita a países produtores, se espalhou por toda a América Latina, atingem até considerados refúgios como Costa Rica e Uruguai. O crime organizado se tornou a principal ameaça à estabilidade institucional de nossas nações, diz a ex-presidente costa-riquenha Laura Chinchilla. Meu Deus do céu, minha gente. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. A vinda do Donald Trump para a América Latina para lutar contra o narcotráfico, então ela não é uma briga apenas, presta atenção no que eu vou falar, apenas pelos Estados Unidos, também é pela Europa, também é pelo Oriente Médio. Aí é um engraçado, gente. A gente vê aqui no Brasil o governo brasileiro monitorando, e você vê aqui assessor especial de Luiz Inácio Lula da Silva demonstrando preocupação com o que está acontecendo ou próximo de acontecer na Venezuela. Enquanto deveriam estender um tapete vermelho a Donald Trump e agradecê-lo, aqui não fizeram o dever de casa. Aqui, quando o homem enviado por Donald Trump ao Brasil para tratar de sanções, não só as sanções contra Alexandre de Moraes, quando ele esteve aqui no Brasil, mas sim sanções também ao crime organizado, uma questão de segurança pública. O Brasil se negou, através do Ministério da Justiça, classificar PCC, Comando Vermelho, outras e outras facções criminosas aqui no Brasil como sendo grupos terroristas. Segundo a fala do representante aí do Ministério da Justiça, à época secretário disso ou daquilo, que eu não me lembro o nome, e nem muito menos o cargo, ele disse o seguinte: não, nossas facções criminosas não são grupos terroristas. Não são terroristas. São apenas, eles cometem um ato ilícito aqui, outro ali. Eu até dei essa pausa para pegar,
as principais facções, são mais de 50 operando no país. PCC, Comando Vermelho, ADA, são o Amigos dos Amigos, o TCP, Terceiro Comando Puro, Família do Norte, a Al-Qaeda, Bonde dos 40, Guardiões do Estado. São facções menores, atuantes principalmente no Maranhão, Piauí e Ceará. Então já a gente vai falar um pouco sobre essas facções que os estados, além do Brasil não querer classificar, dizendo, não, os caras cometem um ilícito aqui, outro ali, mas não são grupos terroristas. Mas mesmo assim, não adiantou de nada, os Estados Unidos classificaram como terroristas. E a caçada a tais terroristas já começou. Vamos aqui ao vídeo de Alan dos Santos falando sobre Nicolás Maduro aqui no Abordo Notícias. Maduro não é apenas mais um ditador isolado. Ele é acusado de liderar o cartel de Los Soles associados com os grupos de trem de Aragua, o cartel de Sinaloa, e o DEA já apreendeu 30 toneladas de cocaína, centenas de milhões de dólares ligados ao regime. Esse é o verdadeiro retrato da Venezuela de hoje. Um estado completamente sequestrado pelo narcotráfico. Agora, Donald Trump elevou a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares, a maior já oferecida a um líder vivo. É bom lembrar que isso é até maior do que foi oferecido para Bin Laden. Trump enviou 6 navios de guerra e 4.500 militares para o Caribe, oficialmente contra o narcotráfico, mas na prática para pressionar Caracas como nunca antes. E essa pressão não é apenas interesse dos Estados Unidos, é uma oportunidade para toda a América Latina. Sem Maduro, caem juntos os tentáculos do crime organizado que atravessam fronteiras, alimentam cartéis e destabilizam países vizinhos, como é o caso do próprio Brasil, que, segundo o próprio Carvajal, Lula mesmo recebeu dinheiro proveniente do narcotráfico. A saída de Maduro é mais do que um desejo político, é uma necessidade continental, e quanto antes isso acontecer, mais rápido a região poderá respirar o ar puro, sem o narcotráfico. Muito bem, para você ligado aqui no canal, sejam todos bem-vindos. A força de Trump está chegando, tá bem? Já chegou, alguns elementos aí já chegaram, tá bem? Presta atenção aqui nessa informação que está na tela para você. Os dias de Maduro estão contados, diz deputado dos Estados Unidos. O republicano Carlos Giménez comemorou o cerco contra o ditador da Venezuela. Uau, meus queridos. A movimentação de 3 destroyers da Marinha dos Estados Unidos para a costa da Venezuela intensificou a pressão internacional sobre a ditadura de Nicolás Maduro, que enfrenta sérias acusações de envolvimento com o narcotráfico. Vou só classificar aqui, corrigir o jornalista, tá bem? O jornalista aqui da Oeste, ou a jornalista, Raquel Dias, me desculpe, tá bom, bonita? Não são acusações, tá? Nicolás Maduro já foi condenado nos Estados Unidos da América. Então, a acusação é até onde você não é condenado, né? Então já foi, sacrificou, está sacrificado, não enfrenta acusações. Ele é condenado por narcotráfico, é tanto que os Estados Unidos já oferecem 50 milhões pela sua captura, tá bem? O deputado republicano Carlos Giménez manifestou apoio à decisão, associando a presença militar ao cerco crescente contra o regime venezuelano. Giménez é cubano e teve de fugir do país comunista ainda criança. Segundo Giménez, a estratégia norte-americana busca restringir ainda mais as ações do líder venezuelano, o laço se apertando em torno do ditador Nicolás Maduro e seu regime narco, disse o deputado. Seus dias estão contados. São 50 milhões por Nicolás Maduro Moros. Aqui, presta atenção, Mauro Vieira se reúne com o chanceler da Venezuela. O encontro ocorreu em Bogotá, em meio à operação militar dos Estados Unidos, nas proximidades da costa venezuelana. Ô, gente, eu gostaria de entender, tá bem, o que de fato o Lula está fazendo na Colômbia. Ah, Fábio, ele foi participar do encontro, TTT, eu sei, meu amor. Mas fala pra mim,
Qual será a reação desses países da América Latina? Donald Trump está chegando. Já até chegou alguns aviões, alguma movimentação, alguns navios já estão ali muito próximo, outros devem encostar ali pelo domingo, depois de amanhã. Já estão chegando, com gosto de bala. Vem combater o narco. Aí, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. E você é inteligente, você raciocina aqui comigo. Aviões é base da Marinha Americana. Anfíbios, 4.000 homens, 2.000 são da Marinha, né? São fuzileiros navais. Capacidade para atuar no ar, na terra, no mar. E aí tem gente, Estados Unidos fazendo uma operação que não é contra Nicolás Maduro. Presta atenção. Se os Estados Unidos queriam apenas prevenir a entrada de droga nos Estados Unidos, por que eles não vão patrulhar as suas fronteiras? Por que eles não vão cuidar do espaço aéreo? Eles já fazem isso, obviamente. Mas todo esse esforço, toda essa grana gasta em equipamento, em deslocamento de tropa, deslocamento de equipamentos, de armas. Para quê? Sendo que os Estados Unidos poderia só cuidar da sua fronteira. Não é isso? Deveria só cuidar da sua fronteira. Não. Eles vieram pro meio, pro epicentro. Colômbia, nós temos ali Venezuela, Bolívia. O candidato a presidente da Bolívia diz que a Bolívia exporta mais cocaína do que gás. Nicolás Maduro chegou até a fazer uma declaração: não se tem laboratório de droga na Venezuela. Aqui não se planta um pé de coca e muito menos de maconha. Eles falam outro nome, né? Um nome engraçado lá. Aí eu pergunto pra você. Obviamente que não, né? Sabe de onde? Vem da Bolívia. O abastecimento de droga da Colômbia. Da Venezuela. Vem da Bolívia. Vem da Colômbia, que é o maior produtor de cocaína do mundo. Tudo parceiro. A Colômbia já diz que mexeu com a Venezuela, mexeu comigo. O que eles estão buscando? Trazer muito mais conflito aqui para nossa região. Obviamente os Estados Unidos não veio de graça, sabe? Não veio de graça. Presta atenção. A Rússia promete apoio à Venezuela em meio às ameaças contra Maduro. A Rússia falou em apoio abrangente aos esforços do governo Maduro na defesa da soberania da Venezuela. O nome do jornalista é Júnior Silva. Primeiro, não é governo, é regime venezuelano, tá? Não é governo, é regime de Nicolás Maduro, regime venezuelano, não é governo. Tá bem? Só para início de conversa, mas dando destaque aí ao que a matéria diz, a Rússia promete então apoio em meio às ameaças contra Maduro. Será que a Rússia vai encarar de perto os Estados Unidos? Você sabe muito bem que eles não precisam, né, encarar, mas fornecem armas, munições, dinheiro, tudo isso eles podem fornecer ao Nicolás Maduro. Tem mais aqui, ó. China faz alerta sobre ameaças de Trump contra Maduro. Presta atenção, meus queridos. A situação no Oriente Médio esteve muito pior do que está hoje. Manifestação de Rússia, manifestação da China, manifestação de outros países, sobretudo ali do Oriente Médio. A gente teve grupo terrorista isso, grupo terrorista aquilo. E me parece, tá bem? Estou até prevendo, parece, pelo andar da carruagem, que a tensão mundial começa a mudar de rumo. As tensões começam a se concentrar agora na América Latina.
precisamos entender que Lula retornará da Colômbia. Em meio a essa tensão, como eu disse para você, ela pode se tornar uma tensão mundial. Daqui a pouco a gente vai ver o que o Irã irá dizer. Daqui a pouco nós iremos entender o que a Índia, o que os países dos BRICS irão dizer. E a tensão que estava lá no Oriente Médio agora está se achegando na nossa América Latina. A situação bem próximo da gente, a situação muito próximo aqui do Brasil, muito próximo da América do Sul, se instaurando na América Latina. Tá vendo o que eu tô trazendo aqui para você? Daqui a pouco também a gente tem que entender o posicionamento da Europa. A gente já tem ali da Rússia, favorável à Venezuela contra os Estados Unidos. Então as tensões agora, também elas mudam de lugar e agora se encontram na América Latina. Obviamente, tá? Obviamente a gente precisa entender o posicionamento do Brasil e qual o Lula retornará da Colômbia em meio a essas tensões. Aqui na América Latina, presta atenção aqui, ó. Santiago Pena, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui. Isso, consigo. O Space Liberdade destacou isso daqui. Santiago Pena, eu já havia até falado sobre isso. Ele é presidente do Paraguai, ele acabou de assinar o decreto que reconhece oficialmente Cartel de los Soles. Sabe de quem é esse cartel? De Nicolás Maduro. É o Cartel de los Soles, como a organização terrorista internacional. O Paraguai, como eu disse para você, acaba de reconhecer que Nicolás Maduro é um narco-terrorista internacional. O mesmo reconhecimento que os Estados Unidos forneceu para Nicolás Maduro. Aí, a gente já tem aqui, ó, presta atenção, a Rússia se manifestando por apoiar Nicolás Maduro. A gente tem a China declarando apoio à Venezuela, Nicolás Maduro. Agora aparece o Paraguai manifestando seu apoio contra. Aí eu pergunto para você, Luiz Inácio está lá, Lula da Silva está lá, na Colômbia, que também está no epicentro da situação. Que Lula nós iremos receber, tá bom? E outra, que Donald Trump nós iremos receber, nós aqui do Brasil, iremos receber, tá? A partir do momento que ele encostar ali de vez, que ele instalar as suas bases militares no norte ali, na costa da Venezuela. Tá bem próximo do Brasil, não é? Porque olha só o que acontece aqui no Brasil e Maduro também está de olho. Quem está destacando isso é o Space Liberdade. Olha o logo deles aí. Vou encobrir só para melhorar a visualização aí para você. Urgente. Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções. Maior índice da América Latina. Entendeu até aqui? Maior índice da América Latina. Aqui no Brasil, presta atenção, no Sudeste, Sindicato do Crime de Minas Gerais, tá? Rival do PCC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, menor, mas presente em São Paulo. Primeiro Grupo Catarinense, forte em Santa Catarina. No Nordeste, Bonde dos 40, no Maranhão. PCM, Primeiro Comando do Maranhão, rival do Bonde dos 40. Al-Qaeda, também no Maranhão. O GDE, Grupo Guardiões do Estado, no Ceará, com forte recrutamento de jovens. Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, presente no Rio Grande do Norte, rival do PCC. No Norte, Família do Norte, no Amazonas. Comando Classe A, também no Amazonas, rival aí da Família do Norte. No Centro-Oeste, Primeiro Comando do Estado, é o PCE, que atua no Mato Grosso do Sul. Comando Vermelho de Goiás, atuação local
no estado do Goiás. PGC, primeiro grupo catarinense, atua em Santa Catarina. Os Manos atuam no Rio Grande do Sul. Bala na Cara, Porto Alegre, muito conhecido pela violência. Além do primeiro comando, além desses que eu já havia citado, né? Mas para você que chegou agora, primeiro é o PCC, primeiro comando da capital, que são as maiores, né? O Comando Vermelho, a ADA, que são amigos dos amigos, o TCP, terceiro comando puro, a Família do Norte, a Al-Qaeda, Bonde dos 40, Guardiões do Estado, entre outras. Aproximadamente 50, tá? São aproximadamente aí 50 facções. E olha só o destaque aí do Space Liberdade. Brasil tem 26% da população vivendo sobre regras de facções. Maior índice da América Latina. É essa turma bonita que o Lula se negou a classificar como sendo uma organização terrorista. Lembra daquela conversa do secretário lá do Ministério de Justiça, de Segurança Pública e Justiça, enquanto ele poderia aproveitar a força dos Estados Unidos, né? Lula poderia aproveitar que está vindo ajuda de fora e classificá-los como sendo grupos terroristas. Não, eles emitiram uma nota dizendo que não. Olha só, as nossas facções, nós somos uns cambal, as facções de vocês, tá? As facções de vocês, né? Na fala dele, as nossas facções, elas praticam ilícitos, mas não são grupos terroristas. Pergunta isso para uma mãe que chora com um filho executado da pior maneira possível. Pergunta isso para um pai que perdeu a esposa para o narcotráfico ou para o tráfico. Pergunta isso para um empresário que cruzou a linha vermelha no Rio de Janeiro. Pergunta isso para mães. Meus queridos, a droga, ela impacta da favela ao palácio. Você sabe muito bem disso. Da favela ao palácio. Então eu oriento, né, o governo brasileiro a perguntar uma mãe que teve o seu filho assassinado se essa turma é terrorista ou não. Vou contar uma história rapidinho aqui pra você, tá bem? Rapidinho. Cidadão mora num bairro onde tem uma forte atuação de dessas letrinhas aí. E lá houve uma confusão, alguma coisa ali, e essa turma prometia cuidar do bairro, né? E você sabe o que ele fez? Simplesmente fez um vídeo agradecendo a polícia. Só agradecendo. Imagine você na situação, você precisou do apoio da Polícia Militar e você gravou um vídeo agradecendo a Polícia Militar pela força que conteve tal situação aqui no bairro, tal. Só isso. Sabe o que aconteceu? Invadiram uma casa dele e falaram: você tem 24 horas para você tirar tudo que é seu daqui de dentro, pegar os seus filhos, a sua mulher e sair daqui. Essa casa vai ser um ponto de drogas, ela vai ser habitada por um dos nossos, né, digamos assim, parceiros. E o cara simplesmente, meus queridos, pediu um dinheiro emprestado aqui, outro ali e ó, desapareceu. Tá bem? Se mandou. Tá um pouco mais longe, né? Mas se mandou. Sabe o que é isso? É isso daqui, ó. Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções. Maior índice na América Latina. Tem bairros que eu conheço, tá bom? Cidades que eu conheço, que antes da população chamar a polícia, eles são obrigados a contactar esse tipo de gente aí, ó. Sabe por quê? Porque se traz a polícia para o bairro, se traz a polícia para determinada região, depois eles vão ter que enfrentar esse tipo de situação que eu contei aqui para você. Então o que acontece? Fábio, por que você está falando isso? Eu estou falando isso, minha gente, porque a atuação do Donald Trump na América Latina vem para combater isso. Combater, talvez, presta atenção no que eu vou falar para você,
nem tanto os problemas locais aqui do Brasil. O problema é que essas facções criminosas no Brasil, os cartéis de droga, eles abastecem os Estados Unidos com muita droga. E outra, como disse a matéria, também na vinda dos Estados Unidos é um favor que eles fazem não só para Brasil, não só para a Colômbia, para a Venezuela então será um favor gigantesco, tá? Se eles conseguirem capturar o Nicolás Maduro, eu não tenho dúvida. E outra, um favor para o mundo. A Colômbia é um dos maiores produtores de cocaína e abastece a Europa, abastece Estados Unidos, abastece também o Oriente Médio. Então é uma limpeza que os Estados Unidos está fazendo, não apenas para o Brasil, não apenas a América Latina. O tamanho da força bélica que Trump deslocou na direção da Venezuela é o que a revista Veja está dando um destaque. Sozinho, presta atenção, já falei sobre isso aqui várias vezes, somente os 3 destroyers americanos, que são porta de caças, têm mais poder de fogo do que toda a marinha e forças armadas da Venezuela. E o Nicolás Maduro cantando de galo, né, se achando todo poderoso da América Latina. Meus queridos, eu vou falar para você, o bicho tá pegando. Olha só, ainda atualizando aqui, a gente já falou sobre isso, mas só para constar mesmo, olha só. Também o Space Liberdade que está destacando, tá aí, agora a gente vai subir aqui. O governo Trump envia esquadrão anfíbio com 3 navios de guerra para a costa da Venezuela após os destroys. Não é os destroys e mais os anfíbios, não. O que é o anfíbio, Fábio? Esses podem conter desembarque em terra, tá? De soldados, de tanques, ou seja, para operação terrestre, tá? Meus queridos, é tiro, porrada e bomba. E vou falar um negócio aqui pra você. A situação tá bem complicada para o ditador Nicolás Maduro. Não tem pra onde fugir, não, tá? É um acerto de contas que a gente esperávamos, ó. Desde quando os Estados Unidos aplicam sanções à Venezuela? E aí, meus queridos, o que acontece? Onde o Nicolás Maduro caiu? No envolvimento com o narcotráfico. Ele é líder de um cartel de drogas chamado Los Soles. Então, o que acontece? Os Estados Unidos vai lá, classifica o cartel de droga como terrorista, o líder se tornou terrorista para os Estados Unidos, e como eu disse para você, imagina os Estados Unidos, ao buscar o Bin Laden, fosse pedir autorização para caçar o Bin Laden. Você imagina os Estados Unidos caçando Saddam Hussein, pedindo autorização do Iraque para poder caçar Saddam Hussein. Aí me aparece integrantes do governo brasileiro, me aparece pessoas dizendo que a Venezuela é soberana, que os Estados Unidos não podem mexer na soberania da Venezuela. Não aprenderam, se não aprenderam, está na hora de voltar para a base, de ler mais, de estudar um pouco mais. Os Estados Unidos, quando é para caçar terroristas, eles vão buscar debaixo da saia da mãe e não tem essa parada de respeitar a soberania. De jeito nenhum. Eles vão em missão secreta. Foi assim quando eles foram buscar lá o Bin Laden. Imagina, eles não foram com esse avião grande que eles têm, né? Que ele acaba sendo invisível à atual tecnologia, né? Os radares. Não. Eles foram com aquele avião que parece um helicóptero, né? Um avião, mas que tem hélices. Sobrevoando por muito tempo a 30 metros de altura para não serem reconhecidos nos radares. 30 metros de altura. Correndo risco de cair, correndo vários riscos. É tanto que caiu um desses aviões quando chegaram lá na fortaleza do Bin Laden, ou por conta dos muros, né? Enquanto estava aterrissando um desses aviões, deu um redemoinho lá, né? Do vento ali, começou a bater nos muros. É algo mais ou menos assim, sem muito explicação técnica, né? Pra gente falar aqui na nossa linguagem popular mesmo, né? Deu um redemoinho ali e aquele avião caiu.
e fizeram o que tiveram que fazer, pegaram, mataram Bin Laden e explodiram aquela tecnologia para não deixarem lá em solo, né, inimigo, para não deixar aquela tecnologia, explodiram tudo e aí pegaram o outro que sobrou e partiram para os Estados Unidos com o corpo do Bin Laden. Então pensa só, se o cara matou Bin Laden, se o cara explodiu tudo, você imagina, o cara que eu falo, o Tio Sam, né? Você imagina, nessa época quem fez essa operação foi o Barack Obama, tá? Aí você Barack Obama. Aí você imagina o que o Trump pode fazer contra o Nicolau, né? Para você ligado aqui no nosso programa, sejam bem-vindos. Nós vamos à parte 2 do programa. Agora o bicho pega fogo. Alô, Marcos Lira, alôzão, Carlos Alberto, seja bem-vindo. Anelísia Carvalho, tudo bem, minha querida? Sandra Souza, Gladys Locke, oi, minha querida, nossa rainha, bem-vinda. Boa sexta-feira para todo mundo acompanhando aqui os nossos programas. Ou nosso programa, tá bem? A gente vai entrar na parte 2, agora sim a gente vai falar de Brasil. E o bicho vai pegar também aqui no programa, tá bom? 11 95275 3898 para você dar uma moral e contribuir, ajudar aqui o nosso programa. Beleza? Então vamos juntos aqui para a parte 2 aqui do programa, tá? Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui para você. Você sabe que tudo que nós fazemos aqui, nós só conseguimos alcançar níveis muito bacana aqui no YouTube. Nós só conseguimos existir nesses 3 anos graças à sua colaboração, porque em momentos muito difíceis aqui do YouTube, vocês estiveram comigo e graças a Deus ele tem enviado pessoas parceiras, pessoas amigas desse canal para colaborarem comigo. O que eu peço para você, humildemente, se você puder ajudar o meu programa, tem aqui ó, um Pix para você fortalecer o canal. Eu gosto sempre de citar o nome da pessoa, agradecer, fazer aquela festa, porque é só o que eu posso fazer, agradecer, tá bem? Então colabore com o meu programa, ajude. E eu tenho um lema, não estou vendendo bênção para ninguém. Eu quero que você já se sinta abençoado por ter para ajudar o programa. Obviamente, a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, não é? Então seja você uma pessoa dessa que tem alegria, né, no coração em ajudar as pessoas. Ajude esse canal e com certeza Deus não vai deixar você sozinho. Deus vai continuar junto com você. Então abençoe o meu programa porque você já é abençoado.